Doutor, quantas pessoas poderiam estar na boate? Tem Bom, um número que é 691, é isso? isso, Beto. Essa questão é uma questão fulcral nesse processo. Porque se Desculpa, falou. 691 seria a lotação máxima, pelo que. Então, exatamente. Então, assim, ó, desde o início começou a se falar em 1.200, 1.100, 1.300 pessoas, certo? A verdade é que não existia uma capacidade oficial informada pelo poder público. Não existia. Tanto é verdade que um dos bombeiros, quando ocorre a tragédia, e o Ministério Público e a polícia começam a ir atrás dessa informação, um bombeiro cria esse documento posteriormente, com data retroativa, e insere dentro da pasta da KISS para caso alguém queira ver. Isso é um crime. Um crime, foi responsabilizado por isso. Foi responsabilizado por isso. O bombeiro foi Bombeiro. responsável. Só que então essa informação Mas ele ela não estava no julgamento, ele foi responsabilizado. em outro processo, em outro processo. Os E bombeiros aqui no Rio Grande do Sul são bombeiros da Polícia Militar. como Então São eles Paulo. respondem na Justiça Militar. E ele foi, só para terminar o bombeiro, ele foi condenado? O que aconteceu Foi com ele? condenado, uma pena pequena, mas foi condenado. Então não existia esse número oficial. Essa é a primeira premissa. A segunda questão é que capacidade de uma casa é medida por um cálculo que não é tão singelo. Por quê? Porque numa boate nós temos o salão, que é fácil de medir, é a metragem, se eu não me engano, 2 pessoas por metro quadrado, mas essa metragem ela muda quando nós começamos a considerar palco, backstage, copa, cozinha, banheiros. Esse índice vai sendo modificado. O que o Kiko diz? Bom, e aí vamos lá. Algumas pessoas falavam em 1.200, 1.300 pessoas. Isso tem um quê de curioso, mas absolutamente trágico, porque quando no processo essas pessoas que falaram nesse número absolutamente superlativo foram ouvidas, nós perguntamos a elas: vem cá, como é que você pode afirmar que tinha 1.200 pessoas lá, sendo que era um ambiente com divisórias, com desnível, escuro, com música alta, com luz piscante, com fumaça, com, enfim, com bebida que perturba um pouco Porque a você percepção. transita, né? E as Não, pessoas a transitam. pessoa disse assim: eu não sei. Quando eu cheguei na polícia, a polícia me perguntou: quantas pessoas tem? E eu disse: não sei. E o policial disse: mas o quê? 1.100? 1.200? E eu achei que era um número que já se estava falando e disse: é, por aí. E isso foi para o depoimento policial como uma afirmação peremptória. Havia 1.200 pessoas. Então, só para eu entender quem determina que tinham 1.200, 1.300 pessoas naquela noite, mas só uma coisa, 1.300, eles falavam que ao mesmo tempo ou que Ao mesmo passavam tempo. Os depoimentos eram ao mesmo tempo. Nós vamos chegar nisso daqui a pouco. 1.300 pessoas? Quem determina, quem fala 1.300 pessoas, eram as pessoas que estavam dentro da boate como uma pessoa, Frequentadores. um Frequentadores. frequentador. Frequentadores. A polícia pergunta para esse frequentador quantas pessoas tinham, Induzindo um número. usa para falar 1.200 e a pessoa confirma um número. Não foi uma, duas ou três pessoas, foram várias testemunhas que reportaram esse mesmo proceder. E isso no julgamento foi contado? Foi, isso foi verificado já desde antes do julgamento, ao longo das várias testemunhas que foram ouvidas perante o juiz em Santa Maria, certo? E quantas Bom, pessoas tinham, então, naquela noite? então, aí, O aí Kiko entra. sabe? Tinha comanda, tinha cartão para saber? Então, perfeito. Essa era uma primeira grande questão. Como é que pode algumas pessoas falarem 1.200, 1.300, se nós estamos falando de 242 mortos, mais 630 e poucos sobreviventes? Tendo que tinha sobrevivente que não estava dentro da boate, tinham Sim. nomes em duplicidade e tinham pessoas que sequer estavam lá, que foram apontadas como se estivessem. Então, somando tudo, nós não chegamos a 900 pessoas, certo? Então, já dá uma discrepância significativa. De 1.300 para 900 é uma diminuição muito. Bastante gente a menos. Bastante gente a menos. Continua, continua acima daqueles 691. Continua acima. Então, vamos lá. Mas lembrando que o 691 foi um número colocado depois. Ele teria Depois, razão no número dos 691? como, perdão? Aquele número 600, eu já pedindo desculpa aqui do barulho, é que ainda estou, acho que estou fazendo alguma obra. Aquele número 691 dado pelo bombeiro posterior à tragédia ou ao crime,
Esse número é correto, 691? Não. Foi feita uma perícia depois, e a perícia disse que o número correto seria 790 e poucos. Tá, então, Tá? estaria dentro desse número 690, 636 mais 242 seria Ainda estaria um pouco acima. Ainda pouquinho estaria um acima, pouco, um pouquinho pouco acima. acima, mas não. Não tanto, não tanto. Então, assim, como é que era feito o controle, Beto? O controle, à época, era feito por comandas, certo? Cada um que entrava recebia uma comanda, inclusive funcionários, inclusive o dono, o Kiko, tinha uma comanda para ele, certo? Na saída, o segurança ficava com o canhoto da comanda e isso era o controle no dia seguinte ou no fechamento do caixa de quantas pessoas tiveram lá, Tá. certo? Como houve essa saída às pressas, como houve a entrada de bombeiros com água e tudo mais, simplesmente não se encontrou a totalidade das comandas. O segurança que saiu entrega os canhotos, então quantas pessoas saíram já se tinha uma ideia, mas as comandas elas eram separadas em talonários numerados. E nós pedimos isso por anos, para que dissessem se havia sido apreendida e nunca se encontrou isso, porque nós conseguiríamos cruzar o número de comandas numeradas, quantas foram disponibilizadas para aquela noite, quantas pessoas já haviam saído e entregaram o canhoto, nós conseguiríamos fazer uma conta de quantas pessoas estariam lá dentro. Isso não foi entregue. Ele O Kiko diz... desculpa só para uma coisa. Eles têm um histórico, por exemplo. Eu não sei quantas pessoas tinham naquela noite, porque se perderam os talonários, mas 2 semanas anteriores teve alguma festa parecida que teria o mesmo número de pessoas, e com essa festa anterior, quantas pessoas tinham antes? Tem um histórico da casa? Tem, mas o histórico não ajuda. Por que, que o histórico não ajuda? Porque o histórico trata do número do giro da noite. E aí isso volta àquilo que eu te falei lá no início. Santa Maria tinha essa característica de ter muito giro. Então, se eu te disser que tinha 1.500 pessoas na noite, não quer dizer que necessariamente tenha tido mais do que a lotação da casa, porque pode ter havido um giro muito grande. O Kiko relata, e ele relata isso demonstrando com números do caderno que foi apreendido, que quando ele adquire a boate, antes do Mauro, ele faz algumas experiências para ver como é que a boate funciona. E ele diz que chegou a botar 1.000 pessoas na boate. Ele botou 1.000 pessoas, ele botou 900, ele botou 800, ele botou 700, e ele percebe que esse número, entre 700 e 800, é o ponto ótimo da boate dele. É o ponto em que ele ganha menos no ingresso, mas ele ganha mais no consumo. Porque a boate superlotada, ela faz com que a pessoa pare de querer ir ao banheiro, e para ir menos ao banheiro ela consome menos, ela não quer ir no bar para não perder o lugar na frente do palco e tudo mais. Então ele entende que a boate fica mais lucrativa com menos gente, porque fica mais confortável. E as Então pessoas ele consomem mais porque conseguem até chegar no balcão e pedir mais. Exatamente, exatamente. Então, eles acabam optando por esse número entre 700 e 800 pessoas, sem nem saber a capacidade da boate por determinação legal, E mas sim eles, por eles não uma questão quiseram empírica. saber, mas eles também não quiseram saber qual era a capacidade máxima, legalmente falando? Também não Como eu tem te interesse. disse, como eu te disse, essa questão de dia a dia, ela não passava por Mauro. Mauro Mas não tudo bem, sabia mas o disso. Kiko não quis saber? Não sei te responder quanto a isso. Não foi o interesse dele também? Quantas pessoas eu posso colocar? Não tenho como te responder relativamente ao Kiko. Com relação ao Mauro, o Mauro dizia: olha, quem toca, quem abre, quem fecha, quem coloca, quem não coloca, é o Kiko com a gestão do Kiko. Mas se o Mauro era um sócio investidor, ele estava como sócio investidor, ele queria saber a lucratividade, correto? Ele teria que saber quantas pessoas passam pela casa. Mas o número de pessoas que passam pela casa é o número de fechamento de noite. Não Tudo tem bem, como mas até saber. para saber assim, quantas pessoas eu posso colocar aqui? Não tinha. Então, Não tinha, não tá. tinha, não tinha.